Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou resolver três questões envolvendo dilatação térmica linear dos sólidos. São três questões que eu retirei da lista de exercícios que nós fizemos esse trimestre aí na disciplina de física. A primeira questão diz o seguinte: as linhas férreas são construídas, né, pela junção de segmentos de trilhos longos e de pequena área transversal, postos em sequência, com pequeno espaço entre eles. Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre termologia, considere as afirmações a seguir. Em dias frios, o espaço entre os segmentos de trilhos diminui. 2. Quanto maior o tamanho inicial dos segmentos de trilhos, menor sua dilatação linear com a elevação da temperatura. 3. Em dias quentes, a área da seção transversal do segmento do trilho aumenta. 4. Microscopicamente, a dilatação dos segmentos de trilho deve-se à maior amplitude de vibração dos seus átomos. Vamos lá. Vamos analisar agora uma a uma para a gente fazer essa correção aqui. Em dias frios, o espaço entre os segmentos de trilhos diminui. Vamos imaginar o seguinte, né, nessa afirmativa 1, ele está dizendo, a questão diz para nós que eu tenho, né, uma seção de um trilho e ele é montado, né, então essas seções ela tem um espaçamento. Ok. Em dias frios, o espaçamento entre os segmentos diminui. Para o espaçamento diminuir, então a minha barra, né, o meu segmento do trilho, ele tem que vir para esse lado, ele tem que crescer. O que acontece, na verdade, é o contrário, porque com o dia frio, né, com a baixa temperatura, a diminuição da temperatura, há um aumento aqui, porque o meu material ele se contrai. Essa folga ela é deixada justamente para que em dias quentes, né, com a dilatação, não acabe havendo o toque, né, entre as extremidades e acabando até deformando, acaba por deformar a linha férrea. Então, com um dia frio, o espaçamento vai aumentar, o material vai se contrair, em dia frio ele vai se contrair, ele vai vir para o outro lado, então meu espaçamento aumenta. A primeira aqui está errada. Aí, quanto maior o tamanho inicial dos segmentos de trilhos, menor sua dilatação linear com a elevação da temperatura. Errado, né? Porque a variação, deixa eu começar de novo aqui, porque a variação do meu comprimento ele é diretamente proporcional ao meu coeficiente de dilatação linear, a variação da temperatura e ao comprimento inicial. Então, quanto maior o comprimento inicial, maior é a variação da minha dilatação. Então, aqui também está errada. Em dias quentes, a área da seção transversal do segmento do trilho aumenta? Aumenta, porque embora a gente tenha analisado mais aqui questão da dilatação linear, ela também ocorre a dilatação superficial, né, da área e ela ocorre em todas as direções, também no volume. Então, aqui está correto. Microscopicamente, a dilatação do segmento de trilho deve-se à maior amplitude de vibração dos seus átomos? Sim, como nós estudamos, né? Com o aumento da temperatura, há uma maior agitação, maior energia cinética média das moléculas, logo, elas, em virtude dessa amplitude de vibração, elas acabam se afastando. Então, também está correto. Então, aqui a letra C, somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. A alternativa C satisfaz, então, a nossa questão. Aqui nessa questão, né, o comprimento de uma barra de latão varia em função da temperatura segundo a figura 4A. Aqui está a figura 4. 4 a seguir, né? O coeficiente de dilatação linear do latão no intervalo de 0 a 100 graus Celsius vale. Bom, lembrando aqui, né, ΔL igual a L inicial vezes o alfa vezes Δθ, né, variação de temperatura. Bom,
Qual o meu delta L aí? Meu delta L é a diferença aqui, né? E eu vou ter aqui, isso aqui está em centímetros. Não vai significar nada para nós aqui, né? Eu tenho aqui, eu posso colocar meu delta L 0,1 igual a L inicial 50 vezes o alfa, que é o que eu vou descobrir, vezes a temperatura, a variação de temperatura, que no caso aqui eu tenho de 0 a 100, tem uma variação de 100 graus, né? Agora a gente faz o seguinte, posso isolar aqui o alfa, eu posso colocar aqui 1 vezes 10 na menos 1, fica melhor, né, para a gente trabalhar. Passo os 50 vezes o 100 aqui para o outro lado. Posso colocar tudo em notação científica. Isso aqui ficou parecendo uma vírgula, né? Vamos botar um pontinho aqui. E aí eu posso botar 5 vezes 10 na 1, vezes 1 vezes 10 na 2. Então, meu alfa vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 1, sobre, aqui dá 5 vezes 10, somei aqui, né, na 3. Aqui eu somo, né, meus expoentes. Continuando aqui do lado, o meu alfa é igual a 1 vezes 10 na menos 1. Aí, isso é 1 sobre 5, né? Aí esse cara aqui passa para lá, menos 3. Então eu tenho aqui 1 sobre 5 vezes 10 dá menos 4, menos 1, menos 4, menos 3, menos 4. E aí eu vou dividir 1 por 5, dá 0,2, né? Vezes 10 dá menos 4. Vou colocar em notação científica, igual a 2 vezes 10 na menos 5. Temos alguma alternativa que satisfaz? Sim. A alternativa C satisfaz, então, nossa questão. E, por último, né, desses exercícios, eu vou resolver essa aqui, que diz o seguinte: a tabela mostra os coeficientes de dilatação linear de diversos materiais. Então, a quantidade da substância aqui e o alfa, né? O alfa é dilatação linear. Diamante, vidro, ferro, cobre, zinco, alumínio e chumbo. Em um experimento, uma barra de 1 metro foi aquecida de 20 a 70 graus. Com isso aqui, eu já vejo que o meu delta θ é 50 graus. E seu comprimento aumentou de 1,45 milímetros. Com base na tabela, é possível concluir que o material da barra era... Né, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir o alfa. Descobrindo aqui o coeficiente linear dessa questão, eu vou conseguir, então, comparar, né, com a tabela, e eu determino que material que é. A gente vai puxar de novo aquela equação, ΔL igual a L inicial vezes alfa vezes delta θ. Isolando o alfa, eu tenho alfa igual a delta L sobre L0 vezes delta θ. Meu alfa vai ser igual a variação do comprimento, 1,45 milímetros. Isso aqui dá 1,45 vezes 10 na menos 3 metros, né? Dividido pelo meu L inicial, 1 metro. Tá vendo que eu fiz a conversão, tá? Eu fiz a conversão porque aqui está em milímetro, aqui está em metro. Então, eu botei 1,45 vezes 10 na menos 3. Isso dá 1 milímetro em metro. E 50. Posso botar aqui, ó. Vamos resolver aqui do lado. Então, eu tenho 1,45 vezes 10 na menos 3, dividido por 5 vezes 10 na menos... aliás, na 2, né? 5 vezes 10 na 1, perdão. 5 vezes 10 na 1. Eu vou ter o meu alfa igual a 1,45 dividido por 5 vezes 10 na menos 3 menos 1.
ok? Meu alfa. O resultado aqui dessa divisão é 1,45. 1,45 dividido por 5, eu tenho 0,29. 0,29 vezes 10 na menos 4. E o que eu posso fazer aqui é transportar, né? Vejam que eu não tenho... Quais os números que eu tenho? 1,3, 9, eu tenho aqui 1,29, ó. O que a gente vai fazer agora é transportar duas casas para cá. Eu vou ter que diminuir dois números aqui, né? Vai acabar ficando menos 6, então eu tenho alfa 29 vezes 10 a menos 6. Ok? Temos então 29 10 a menos 6, atende aqui, é o chumbo. Resolvido então a questão aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que isso tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Qualquer coisa, fico à disposição. Pode deixar comentário, sua dúvida também nos comentários no YouTube ou através dos nossos canais aí de comunicação. Um grande abraço e bons estudos!